Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Ouça Direito. O podcast que busca, a cada bate-papo, abordar o direito presente no nosso dia a dia de uma forma simples, leve e descomplicada, exatamente como o direito precisa ser. Nesse bate-papo inaugural, estamos aqui no Estúdios Unify e, como tema proposto, hoje a gente vai falar sobre a igualdade racial, que é um tema muito presente no nosso dia a dia, extremamente relevante e que cada vez mais se faz presente de uma forma, às vezes explícita, outras vezes de forma velada, mas está sempre ali no nosso dia a dia. E para esse bate-papo, hoje a gente tem a presença da nossa convidada. E, Mari, apresenta um pouquinho para a gente a nossa convidada. Estamos aqui com a nossa convidada de Lourdes. Boa noite, gente. Boa noite. Você que é advogada há 18 anos, né? Como você disse, militante do movimento negro. Obrigada, primeiramente, por estar aqui essa noite participando. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouquinho da sua história e também de um tema muito importante dentro da sociedade que precisa, né, de uma relevância maior. Também a gente queria saber que você disse que foi a primeira pessoa preta na Academia de Letras, daqui de São João mesmo. Isso. Como foi essa trajetória e principalmente por ser uma mulher preta? Primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre muito grande falar da igualdade racial, discutir racismo. Eu acho que a gente precisa dessa conversa, a gente precisa disso no nosso dia a dia. E vindo do curso de Direito, então é mais importante ainda, porque a gente passa por isso e a gente vê que são poucos os processos com condenações levados a cabo do racismo, então a gente precisa sempre dar uma cutucadinha, então falar sobre isso é sempre muito bom. Eu fui eleita, eu realmente sou ainda a primeira e única pessoa preta na Academia de Letras de São João. Eu fui eleita em 2000 e tomei posse em 2022. E vem coroar uma trajetória minha de luta mesmo e de participação ativamente da comunidade negra. Eu comecei a trabalhar efetivamente durante a minha faculdade. Eu me formei em 2005. E eu comecei a perceber a importância do negro estar inserido na sociedade, coisa que até então a gente não estava, né? O negro, até a Constituição de 88, a gente não tinha muito acesso aos movimentos negros, sendo numa cidade de interior. Então, a gente não tinha a ideia da importância que é você participar no movimento negro, você participar da política, você trazer pautas que falem sobre a igualdade racial, equidade e tudo mais. Então, quando eu terminei a faculdade, eu me coloquei à disposição, eu falei que todo o meu conhecimento eu colocaria à disposição da comunidade negra. E vim trabalhando nisso, né, participando, trazendo, palestrando e trabalhando. Eu gosto muito de samba, então eu aprendi a trazer o samba para o contexto racial, que já vem disso, né, desde a escravidão. Então, ir para a academia, ser eleita na academia, para mim coroou assim a minha trajetória mesmo, né? E como mulher mesmo, né? Porque eu falei que eu peguei alguns preconceitos aí só para mim, né? Eu sou uma mulher preta, eu sou mãe solo, né? Então eu sou advogada na área criminal, que não é uma área muito feminina, né? Então eu acho que ir para a academia foi muito bom. E a minha primeira palestra na academia foi para falar mesmo sobre a comunidade negra. Muito bom. E olhando assim para a sua trajetória, né, a gente vê o quanto que é importante, é essencial mesmo que para a nossa sociedade, mas cada vez mais a comunidade negra ela tome posse de cargos de maior destaque na sociedade. Claro que assim, quando eu digo cargos de maior destaque na sociedade, não estou menosprezando cargos de níveis hierárquicos menores, mas é justamente para proporcionar essa representatividade que os negros possuem na nossa sociedade. Hoje, quando a gente olha no último censo do IBGE, os números eles meio que assombram, porque mostra que o Brasil, hoje a população, é em torno de 203 milhões de pessoas aqui. E dessa parte, mais de 55% se autodeclaram pretos ou pardos. Exatamente. Só que quando a gente, muitas vezes, vai para alguns ambientes onde, majoritariamente, todo o contexto histórico é formado por pessoas que não são pretas e não são pardas, a gente vê que essa representatividade não possui, né? Então, assim, é muito importante que é uma luta mesmo diária e que precisa, cada vez mais, a gente
possibilitar que pessoas negras e pardas pertençam a esse lugar. Quando a gente visita, por exemplo, uma sala de aula de medicina, um ambiente jurídico mesmo, como você já está inserida, não é, a gente não vê que a maioria é formada por essa comunidade. Eu gostaria de saber como que para você, hoje, né, a gente já tem a lei de igualdade racial há 14 anos, né, vigente aqui no país. Então, o cenário há 18 anos, quando você se formou, já era totalmente diferente do contexto de agora, né? Então, agora a gente já vê que é uma pauta muito presente no nosso dia a dia e que ainda assim parece que caminha a passos de bebê. Como que para você foi, há 18 anos, adentrar nesse ambiente que, como a gente já comentou, é de uma massa expressivamente mais branca, né, e predominantemente branca. E você alguma vez notou que você foi tratada de forma diferente justamente por conta da sua cor? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Quando eu me formei, né, eu me formei e logo passei no exame de ordem, eu passei no terceiro exame. E comecei a advogar num escritório onde eu tinha 2 sócios, homens. E eu era a única mulher que fazia criminal. Os 2 não faziam. E as nossas estagiárias sempre foram brancas. Então, quando a gente chegava no fórum, eles atendiam a ela como advogada e não a mim. Né? Então, desde aquele momento, eu já comecei a perceber que a trajetória ia ser ali meio complicada. Eu ia ter sempre que respirar fundo e falar, não, uma advogada sou eu estou aqui, eu sei aquilo que eu faço. Né? E, como eu disse, eu milito principalmente na área criminal, que não é uma área nem muito feminina, e ela é majoritariamente masculina e de homens brancos. Né? Normalmente é o réu o preto da história. Exatamente. Então, eu já fui confundida e já tive delegado gritando comigo que eu não podia estar naquele espaço porque não era permitido para a família, e eu era advogada. Já não consegui entrar na cadeia daqui de São João mesmo, que a minha carteira da OAB é a primeira com chip. Então, a hora que eu entreguei, o carcereiro não foi consultar a minha carteira. Ele simplesmente achou que era falsa, ele ficou meia hora virando a carteira na minha frente sem consultar. E não me deixava ver meu cliente. Então, esse preconceito, é desde o início. Mas agora eu já sei me defender e já sei me posicionar. Né? E aí eu vi a necessidade de que a gente tem que ocupar esses espaços mesmo, né? Que o negro tem que ocupar. Só que, como eu dizia antes, a gente é educado que política não é para preto, advocacia não é para preto. Quando eu falei que eu ia cursar direito, mas você não tem ninguém na tua família que seja advogado. Cara, na minha família só tem cozinheira então eu só posso ser isso? Né? Eu falo, não tenho preconceito nenhum com as posições inferiores, porque durante muito tempo eu fui babá, eu fui diarista, eu fui faxineira e tal. Então, isso me sustentou durante um tempo. Mas eu sempre pensava que não era possível ter vindo só para isso. Exato. Eu queria mais. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre tive alguns... sempre gostei muito e fiz coisa de cultura. Então, eu falava, não é possível que eu vá ter que passar minha vida limpando banheiro. Né? Então, aonde é que eu posso ser útil sem ser fazendo isso? Só que você chega nos espaços, eu tenho isso até hoje. Eu chego num lugar, eu vou olhar quantos pretos tem. E se esses pretos não estão servindo. Porque se esses pretos estão servindo, o relacionamento deles comigo também fica ruim. E quando eu fui tomar posse na academia, eu rezei muito a semana inteira para, naquele dia da festa, não ter nenhum garçom preto. Porque eu não sei como que seria a minha reação, e graças a Deus não tinha nenhum. Mas essa relação de você chegar, porque se eu não me vejo representada naquele espaço, eu acho que eu não consigo. E a gente ainda tem um resquício do colonialismo em relação às cotas. Então, eu me sinto inferiorizado por isso, porque eu aprendi que eu já sou um cidadão de segunda classe. Eu cresço ouvindo isso. Eu cresço que a sociedade não é feita para mim. Então, quando eu repenso como eu chego, por onde eu consigo entrar naquele espaço, é difícil. Por isso eu acho tão importante essas discussões, que nem eu falei no início.
Por quê? Porque vai abrir a cabeça das pessoas e ver que eu sozinha não consigo nada. Eu preciso que a sociedade pense que eu tenho que ocupar aquele espaço também. Senão a luta continua desigual. Né? Então, eu preciso que a sociedade pense e normalize enxergar negros numa faculdade de medicina, enxergar negros como juízes, promotores. E por que, às vezes, a gente não consegue chegar juízes e promotor, por exemplo? Porque eu preciso estudar 8 horas por dia. Que preto que consegue estudar 8 horas por dia sem trabalhar? Ele não consegue. Ele não consegue passar no exame. São 3 fases, né? Você não consegue passar, porque você não consegue estudar o suficiente para isso. Né? Então, você acaba indo naquele espaço onde você entra. Onde eu entro? Se eu prestar para o ensino técnico, para o fórum, que exige ensino médio, eu consigo entrar. Mas eu não vou passar dali. É onde a gente estava comentando, que o preto, para ser igual, ele precisa se mostrar ser melhor. Sim, eu tenho que ser 2 vezes. Eu falo que a gente tem o ditado, né, de matar um leão por dia. O preto tem que matar, limpar, picar e servir. Entendeu? E, de preferência, lavar a louça, para mostrar que eu posso chegar lá. Exatamente. Eu ia puxar também um pouquinho do contexto histórico, de falar, né, que os senhores de engenho, que eram donos de escravos, e tratavam eles realmente como animais, até que a gente comentou que durante as navegações transportavam eles como se fossem cargas, e também dentro das senzalas que eles possuíam dentro das terras deles, né, era o tratamento lá e fora também totalmente desumano, tirado todo o direito. Então é enraizado, né, até hoje. Isso tem essa raiz desde a história, se você puxar todo o contexto histórico. A gente vê de uma forma velada, um pouco velada, mas também bem explícita, por exemplo, o racismo recreativo, que recorre a brincadeiras de mau gosto, piadas de preconceito, até que a gente comentou algumas, né? E também uma que eu acho que a maioria das pessoas já ouviu, que é tipo, quando faz um trabalho mal feito, eles falam, isso aí é trabalho de preto. E também das crianças, né, que talvez escute isso e não é corrigida. Então, elas crescem com uma ideia de que isso é normal, tá tudo certo falar isso, tá tudo certo agir com preconceito contra uma outra pessoa. Então, eu queria saber um pouquinho mais da sua história fora da carreira profissional, como foi crescer nesse cenário e também, na sua perspectiva, o que poderia se modificar para que essa geração, porque a mudança tem que começar de agora, a gente não pode ficar deixando, mas para que as próximas também não reproduzam. Primeira coisa que eu acho é ensinar que o negro não veio aqui por vontade própria, não eram os negros que vendiam os próprios negros, e que a gente não aceitou a escravização, né? Quando eu digo a gente, estou falando dos meus antepassados, dos meus ancestrais, a gente não aceitou pacificamente ser escravizado. Mas vamos contextualizar. A gente falou do navio negreiro. Você passava 7 meses no porão de um navio, acorrentado, às vezes acorrentado a cadáver, né? Aí você chega numa terra e você foi tirado da sua terra, exterminaram a sua tribo, estupraram as suas mulheres e crianças e te puseram lá. E trouxeram essas mulheres também. Aí você chega num país que você não tem ideia de onde fica. Você anda quilômetros acorrentado pescoço com pescoço em pessoas que lá na África eram seus inimigos. A África tem mais ou menos 2.500 dialetos. Como é que eu vou me comunicar com o meu inimigo? Eu não confio nele. Até ontem eu estava guerreando com ele por terra. Agora eu tenho que confiar a minha vida a esse cara, porque é a minha única forma de sobrevivência. Aí eu vou para uma senzala. Certo? Eu sou vendida pelos dentes igual a um cavalo. Né? E aí eu vou para essa senzala, por um lugar que eu não tenho a ideia de onde fica. Eu vou fugir para onde? Porque aí as pessoas falam assim, mas os povos originários fugiam. Tá, gente, mas eles já eram daqui, eles sabiam para onde correr. O negro não tinha ideia nem de onde ele estava. Ele ia correr para onde? Né? Então é ensinar para as nossas crianças pretas exatamente isso. Que essas pessoas que foram trazidas para cá, elas não vieram por vontade própria,
que a escravidão foi um crime, embora legalmente constituída, mas criminosa. Porque você estava tratando pessoas como animais. E eu acho que o que mais tirava a dignidade dos negros quando chegavam era você ter que renegar seu nome de batismo, renegar sua religião para uma que não tem nada a ver com você. Você tem que mudar seu nome. Eu brinco que eu gostaria muito de ter uma segunda cidadania, mas vou pedir para quem? Eu não sei nem de onde, que de região da África os meus ancestrais vieram. Né? Então, e nos primeiros, ali no meu bisavô, na minha bisavó, eles não têm sobrenome. Eles só têm o primeiro nome. Então, não tem nem como procurar. Porque lembra que eu brinquei com a história da Maria, né? Por isso. Porque chamava Maria. Tá. Eu vou chegar lá e falar assim, então, eu estou procurando a família da Maria, que chegou aqui não sei quando, não sei aonde ela desceu, não sei se ficou na Bahia, se foi para o Rio de Janeiro, eu não sei, mas eu estou procurando essa família. Né? Então, como que eu consigo contextualizar tudo isso e mostrar para a criança preta que ela tem que ter orgulho dos seus antepassados, porque, sim, nós ajudamos a construir o Brasil que hoje a gente conhece. Por quê? Porque foi com o nosso suor e sangue que as fazendas de café deram dinheiro. Foi com o nosso suor e sangue que a elite é elite. Sim. Então, essa história tem que ser contada. Mas tem um ditado africano que diz, né, que se você vê pela perspectiva do caçador, o leão é sempre mau. Está na hora do leão contar a história do ponto de vista dele. E o que é que a gente não faz? Né? A gente conta a história do ponto de vista do português que chegou aqui, da terra que tudo se plantando dá, do colonizador, dos padres que vieram, tá, dos jesuítas. Tá. E se eu não contar a história da perspectiva do negro, a gente vai estar sempre errado. E por que é tão normal a criança fazer uma brincadeira pejorativa com um negro? Porque tudo que é negro é ruim. Tudo que é negro é feio, tudo que é negro não presta. Então, é com essa ideia que a criança branca cresce e é essa mesma ideia que a criança preta cresce. Então, ela se olha e ela se vê ruim também. Ela também não consegue enxergar que ela tem todo um passado que ela tem que ter orgulho, que tem todo um passado que vem sendo construído. Só que, se a gente pensar também que a abolição tem 136 anos, que a nossa Constituição tem 36 anos, e de escravidão nós tivemos mais de 300, a gente ainda precisa aprender que o negro é uma pessoa, ele tem dignidade, e isso tem que ser respeitado. Porque só assim eu consigo inserir a criança, o adulto, na realidade em que a gente vive. Né? O respeito acima de tudo, né? Mas principalmente olhando para isso, olhando que eram pessoas trazidas para cá, não eram coisas, foram coisificadas aqui. Mas lá eram pessoas, tinham vidas lá, tinham famílias constituídas lá, foram coisificadas aqui. Então é aqui que tem que retirar essa pecha de coisa e devolver a dignidade humana para todo negro. Senão a gente não vai sair do lugar. Sim, até que a gente comentou lá antes, né, dos pais que talvez não corrijam, é super normal. E crianças ingênuas que têm que crescer, uma criança preta, como é que uma criança entende tudo isso? É muito difícil. E como é que, igual você também tinha citado, que é sempre se acontecer, por exemplo, dentro da escola, brincadeiras preconceituosas, brincadeiras racistas, vai recorrer à vítima, mas não vai lá falar com quem estava fazendo a brincadeira. Sim, tem que chamar os dois ali, né? Eu tenho que chamar a família da vítima e explicar o que aconteceu, mas eu tenho que chamar a família do agressor também e falar, porque provavelmente essa criança, ela vem de um lar que também acha normal. Então, na cabeça dela, ela não fez nada de errado. Ela não fez nada de errado. E ela precisa saber que isso não é certo. Porque você perguntou da minha trajetória, né? E eu tenho a minha adolescência na década de 90, né? Final de 80, 90. Então, a gente não tinha ainda essa concepção de igualdade, a gente não era educado
nesse contexto, né? O meu pai era serralheiro, mas a minha mãe era doméstica. Então, quando eu ia para a casa do patrão, eu era a filha da empregada que não podia estar em alguns lugares dentro da própria casa, né? E tinha família que não podia nem saber que você tinha estado lá, né? Você não podia nem comer a mesma comida. Então, eu cresci desse jeito. Então, até eu entender também que eu faço parte da sociedade, mas da sociedade como um todo, e não da sociedade das domésticas. Né? Eu lembro que um dia a gente teve que fazer aquelas atividades que a gente tem que fazer quando volta das férias, né? Você tem que fazer atividade. A gente tinha que montar uma festa de aniversário. E eu lembro que a menina que sentava perto de mim, ela fez uns docinhos ali, colocou, e eu perguntei, o que é isso? Ela falou, é brigadeiro. Eu falei, o que é isso? Ela falou, você nunca comeu brigadeiro? Tá, eu tinha 6 anos, era filha de uma empregada doméstica e de um serralheiro. É lógico que eu tinha comido brigadeiro. É de leite condensado. Que preto pobre que come leite condensado? Eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Entendeu? E as pessoas olhavam assim como é natural ter brigadeiro na sua festa. Na minha não é. Né? Em algumas coisas, alguns produtos, eu só fui comer depois de adulta. Entendeu? Depois que eu comecei a trabalhar, que eu tinha dinheiro para entrar numa loja e comprar. Eu sabia que existia, porque você via comercial de televisão, você abria a revista e via. A primeira palavra que eu li foi mapping. Sabe, daquela loja que tinha ali. Então, você lê na revista, você sabe que aquilo existe. Mas não faz parte do teu dia a dia. Né? Não faz parte do teu contexto. Então, quando você vai atrás de uma criança que faz uma brincadeira racista, você tem que ver se na família dela aquilo também não é normal. Porque provavelmente o pai é que chama todo preto que ele vê na rua de negão, achando que está de boa. Sim. Ou né? talvez, neguinho fez aquilo. Neguinho fez aquilo, ou vai usar a frase mesmo, né? Tá mal feito porque é serviço de preto. Sim. Ou então fala para outra pessoa, vê se não vai fazer serviço de preto, né? Uhum. O preto, quando não faz besteira na entrada, faz na saída. Sim. E é assim que ele vai achar. Entra assim a parte do agir. egoísmo também, né? Da pessoa ser muito egoísta a ponto de ter essa... querer... Como é que eu posso falar? Perpetuar. Por conta de uma cor de pele, mas olha tudo, olha a história de vocês. Enquanto a gente realmente eram ricos, que eram donos de fazenda, produtores de café, e tratavam como animais os pretos. Uhum. Então, vem muito o egoísmo disso. As pessoas nunca pensam, né? E se fosse com elas? Então, nesse pensar, quando a gente pensa que... É o que eu falei antes. A maioria branca herdou fazenda, herdou dinheiro no banco, iam ser educados em Portugal, e não sei o quê. O que o preto herdou no pós-abolição? As favelas. E diziam que a gente era ingrato, né? Porque saiu e nem agradeceu toda a moradia e comida que nos foi destinado, né? E legalmente, porque a Constituição dizia que preto não podia ter terra e nem estudar. Sim. Né? Então, quer dizer, o que eu herdei? Né? Eu ajudei a construir, mas não pude usufruir. Né? E em alguns lugares eu ainda não posso. Em alguns espaços eu não posso. Essa questão que você aborda, né, que o Amari comentou, que os escravos, na época, eram tidos como animais, né? Uhum. Não eram equiparados a seres humanos, né? Não era coisa. Exatamente. Isso é muito impactante. E a gente vê como que as coisas que acontecem hoje são reflexos de como a nossa sociedade ela foi formada, né? Sim. E você mesmo comentou da nossa lei, a Lei Áurea, né? Ou agora, dia 13, vai completar 136 anos. Uhum. Então, se a gente for parar para analisar, é o quê? 2, 3 gerações para trás da nossa. Então, Sim. Exatamente. Eu também, que tenho a minha linhagem preta na minha família, possivelmente meus bisavós, tataravós, podem ter sido escravos, como a chance é grande. Sim. Exatamente. Então, a gente vê que quando tudo aconteceu, que a Lei Áurea possibilitou, né, a abolição da escravatura aqui no nosso país, o Estado ele não possibilitou também meios sociais de que você queria sua liberdade, você teve, só que tudo isso custa um preço,
né? Então, assim, a partir do momento que hoje eu não era visto como um ser humano, hoje eu tenho o direito de ser visto, porém, na prática, isso não acontece, né? Não aconteceu do dia para a noite. Então, eles tiveram a liberdade, mas eles não tiveram meios dignos de ter acesso à moradia, meios dignos de ter acesso a buscar o seu próprio provento, né? O seu próprio sustento. E isso hoje, na época, o Estado simplesmente, né, não possibilitou meios sociais que possibilitassem isso para eles. E hoje existe a lei de cotas, né, que é uma medida de reparação do Estado, que causa, né, burburinho, porque muitos dizem que é bacana, outros dizem que não é uma medida assertiva, né? Então, divide opiniões ainda hoje. Na sua opinião, você como uma mulher preta, o que você acha da lei de cotas? Cara, eu sou mega a favor, assim, defensora ferrenha da lei de cotas. Porque, ao contrário do que as pessoas dizem, não nos inferioriza. Porque ninguém bate na porta da minha casa e fala assim, tem uma vaga lá na Unify, vai lá. Não, eu tive que prestar vestibular também, senão eu não entro. E eu tenho que, depois que eu entro, eu tenho que me manter ali. Né? Então, e como eu disse, se a Constituição dizia que eu não podia estudar, a lei de cotas nada mais é do que uma reparação daquilo lá atrás. Exato. Porque os meus pais só puderam estudar, e a minha mãe fez 85 anos esse ano. Agora, dia 14 de abril. Então, ela não podia estudar além do 4º ano de grupo. Certo? Então, como que você espera que eu, por exemplo, faça uma faculdade que minha filha, se não tiver cotas? É quebrar um Se a minha mãe com 85 anos não podia estudar. Não é? Exatamente. Então, quer dizer, a mudança dessa igualdade que eu falei da Constituição de 88 para cá é muito pouco tempo. Muito 36 anos é menos do que eu tenho de idade. Então, quer dizer, eu não tenho direito também de ter uma formação? Tenho. Eu vou ter que esperar a minha filha se formar, para meu neto se formar? Não. Eu também quero melhorar de vida, eu também quero fazer parte da sociedade. Então, a cota, ela é necessária. A cota é necessária. E quando as pessoas falam, mas não tinha que ter cota racial, tinha que ser a social, me desculpa, mas a social já existe. Porque a gente tem FIES. Toda faculdade tem bolsa de estudo. É cota social, gente. Que diferença tem da racial? Nenhuma. Quer dizer, tem porque a racial é um pouco mais complicado para você conseguir, né? Porque além de você passar, você fazer a opção, depois você tem que passar pela banca de heteroidentificação, né? Que nem sempre são pretos dizendo que você também é preto, né? Às vezes são brancos dizendo que você não é preto. Exatamente. Né? Então, as políticas afirmativas, elas são necessárias. Porque a gente fala assim, não, mas diferencia. Tá, mas na CLT você também tem uma diferenciação de mulheres, não tem um capítulo dedicado às mulheres? E por que isso não é discriminatório? É só quando é do negro? Você vai no sul do Brasil, não tem Oktoberfest lá, o povo não faz as danças alemãs, aquele negócio todo. Alguém fala que aquilo lá é discriminatório? Não, de jeito nenhum. Você não tem a comemoração lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, que não é um bairro japonês, quero frisar bem, porque é Liberdade por causa dos pretos e não por causa do Japão. Você não tem a comemoração lá? É discriminatório? Não. É discriminatório só quando você trata do povo preto. Então, a cota, ela só é criticada quando você fala da cota racial. Porque eu não vejo ninguém ir lá reclamar do FIES. Eu não vejo ninguém ir lá reclamar da cota para a escola pública. Exatamente. É cota também. Né? Mas é uma cota que privilegia branco. Então, você pode entrar. Você pode usar. A que privilegia preto, não. Que coisa, né? É algo intrínseco mesmo, né, na nossa sociedade, né? Sim, eu acho que as pessoas ainda coisificam os pretos, sabe? E coisificam assim, quando você pensa que... quando veio o mito da democracia racial, lá para 1930, tal, na ideia de Getúlio Vargas, que a gente precisa dar um boom no Brasil, e você veio, você colocou junto com isso o turismo sexual, quando você colocou a mulata tipo exportação. Não é? Então, quer dizer, você continuou coisificando, porque eu passei a ser corpo, do mesmo jeito. E um corpo desfrutável. Porque você olha para mim e você acha que você pode tocar, você acha que... Não.
Quantas pessoas brancas você conhece que usam aplique de cabelo que alguém chega e pergunta, esse cabelo é seu? Posso tocar? Não, mas no da gente eles fazem isso. Por quê? Exato. Porque eu continuo sendo coisa. Eu deixei de ser propriedade. Porque aboliu lá, então você sabe que você não pode mandar em mim. Mas eu deixei de ser propriedade, mas não deixei de ser coisa. Eu continuo sendo, e eu continuo estando naquele espaço ali, onde você acha que ali, comigo, você tem liberdade. Comigo, você pode tudo. Mostra o quanto que a gente ainda precisa diariamente se atentar, né? E procurar cada vez mais ir ajustando, né? Porque é intrínseco mesmo em nós, Sim, né? Quando a gente fala do racismo estrutural, é exatamente isso. É a estrutura da construção da sociedade que não contou com a gente. Entendeu? Eu sempre brinco que a gente ficou preso no 14 de maio. Né? Tá, teve o 13 de maio, a abolição, tal, todo mundo festejando, Rio de Janeiro em festa, Bahia em festa, todo mundo... Tá. Chegou uma hora que a polícia chegou e falou assim, tá bom, agora cada um para sua casa, vamos. Aí os pretos, que eram a maioria ali no Rio de Janeiro, um olhou para a cara do outro e... Que casa? Gente, não tinha mais casa. Não tinha para onde ir. Exatamente. Né? Você não tinha trabalho, você não tinha casa, você não tinha mais nada. Só tinha liberdade. Exatamente, você só tinha liberdade. E aí, o que aconteceu? E aí você vem e coloca uma lei de vadiagem porque tem preto demais na rua. Uhum. Né? E a lei da vadiagem ela só foi extinta agora, viu, gente? Faz pouco tempo. Então, até então, você podia mandar prender os pretinhos na rua, você podia... que tava tudo certo. Então, esse não ter local vem de lá. E se as pessoas... Por isso que eu falei, a gente não consegue fazer nada se a sociedade não nos entender. Por quê? Porque a gente tem que normalizar ver pretos em todos os espaços. Não só no espaço de subalternidade. Então, não só num espaço de subserviência. Mas fazendo qualquer coisa. Entendeu? E quando eu digo fazendo qualquer coisa mesmo, que eu só comecei a perceber isso há uns poucos anos atrás, eu cozinho, tá? Eu sei cozinhar, mas não sei cozinhar para muitas pessoas. E só hoje em dia eu sei por que disso. Depois de muita terapia, eu sei por que disso. Para ninguém me mandar para cozinha em lugar nenhum. Porque aí você perguntar, sabe? Cara, eu não sei cozinhar. E aí, mesmo as pessoas achando estranho, que eu falo assim, cara, você é preta e não sabe cozinhar? Não sei. Bom, infelizmente... Me ensine? Me ensine? Nosso tempo está acabando, se a gente pudesse, a gente conversava aqui a noite inteira, que é um assunto realmente... Antes. Um assunto realmente muito importante, no que a sociedade tem que entender que não está tudo bem, não está normal agir com preconceito, discriminação, não é normal. E para a gente tentar, né, lutar e fragmentar cada vez mais na nossa sociedade, principalmente para as próximas gerações. Gostaria muito de te agradecer por estar aqui, por compartilhar um pouco da sua história. E é isso. A gente, assim, agradecer pela luta que você tem para com a comunidade negra, né? Que a gente sabe que socialmente isso é algo impactante e que causa benefícios, né, para todas as pessoas que se entendem assim, né? E que é muito importante pessoas que lutam por essa causa. Agradecer por ter aceitado participar de uma forma tão solícita nosso convite. Tenho a certeza que enriqueceu muito o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer muito e como uma forma de retribuir o carinho, a gente preparou uma singela lembrança em nome de toda a equipe do Ouça Direito. Muito obrigada. Só para antes... Para quem está fazendo o curso de Direito, eu acho que, para vocês continuarem essa discussão, levem para a discussão o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei importantíssima, e para a gente discutir as cotas, para a gente discutir a racialidade nas escolas, né, os casos,
tragam para discussão a Lei 10.639, que obriga, né, as escolas a falarem da cultura afro-brasileira, e que, por incrível que pareça, não é cumprida, não tem fiscalização e pouquíssimos professores que tratam do assunto, né? Então, eu acho que vocês conseguem fazer um trabalho belíssimo e fiquei muito feliz com o convite, né? Eu gosto muito de falar sobre o assunto, eu acho que é importante a gente ter essa participação, e fico feliz quando uma universidade levanta e aborda assuntos dessa magnitude, né? Que a gente sabe que normalmente essas discussões ainda acontecem muito ali por baixo dos panos, muito sutilmente, muito superficialmente, principalmente nas escolas mais elitizadas, né, onde discutir racialidade ainda não está nos planos de ninguém. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Assim, já a lembrança. Muito obrigada. Bom, é isso. Com isso a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Agradecemos a presença de todos e até a próxima. Obrigada.